Nós somos criados para ser eternos. Será que nós estamos nos apropriando disso? Será que nós estamos sabendo lidar com isso? Esse é o devocional de hoje, para a gente começar bem a semana. Bom dia, meu amor. Bom dia, mãe. Deixa eu fixar o título aqui. A live de hoje é do dia 4 da semana 1 do livro Uma Vida com Propósitos. Bom dia, Pai. A primeira semana desse devocional foi extremamente profunda, foi extremamente universal, né? Então foi uma semana de muitas emoções aqui, e justamente por conta disso eu não consegui deixar gravado o dia 4 do devocional. E hoje eu tô aqui para fazer esse devocional de novo. Criado para ser eterno. Que é isso que nós fomos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, nós nos perdemos. Bom dia, Carlos. Então vamos começar a semana aqui exercitando a nossa fé, a nossa confiança, a nossa conexão com a nossa fonte, com o nosso Criador. E esse é um bom momento também para a gente se perceber, né? Já que a gente parou aqui para ter esse momento especial, se perceba, respire fundo. Como é que eu tô me sentindo hoje? E o que eu vou fazer por mim nessa semana? Se eu tô cheia de energia, eu vou colocar meus planos em prática? Eu vou acabar com uma pendência que talvez esteja me incomodando? Ou se eu tô com menos energia, será que essa semana eu vou fazer só o que for essencial? E vou deixar o que não for essencial para outro momento, quando eu tiver com mais energia para isso? Como é que eu tô? E o que eu decido a partir de como eu estou? Então hoje em dia a gente vive muito na correria, no piloto automático, cheio de distrações, e não se olha, né? Não se percebe. E aí às vezes vai seguir por caminhos que não precisa, por caminhos que não realizam, né? E hoje especificamente vamos falar aqui sobre o que é importante na nossa vida à luz da eternidade. E o que perde importância na nossa vida à luz da eternidade? Quantas vezes a gente não fica sofrendo no dia a dia por questões que são extremamente temporárias, que são extremamente pequenas, que daqui uma semana não vai ter importância nenhuma, exceto se a gente se apegar e ficar remoendo. E quantas coisas na nossa vida são extremamente importantes e a gente se esquece de valorizar. E a gente se perde disso. E quando que a gente volta para isso? Ou quando a gente toma um chacoalhão da vida, ou quando a gente se depara com a finitude da vida, com o fato de que a gente não é eterno aqui. A gente é eterno em espírito. Mas a gente não é eterno em corpo. Nessa experiência que a gente está vivendo aqui, a gente está se apropriando disso? Então, gente, vamos mandar o aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui com a gente nessa manhã? Deixa eu trocar essa música também. Mandem aviãozinho aí enquanto isso. Deixa eu atualizar meu Spotify aqui. Aí voltou. Então vou começar. Enquanto a gente espera o pessoal entrar, mas mandem um aviãozinho aí.
Vocês já sabem, né? Vão interagindo aqui comigo, mandando um coraçãozinho aqui do lado para que o Instagram espalhe esse conteúdo para mais pessoas. E vai abrindo o coração para receber esse conteúdo. Né? Quem tá aqui comigo é quem sempre tá aqui comigo. Mas cada vez que a gente entra em contato com o conteúdo vai ter um impacto diferente. Então abre o seu coração para receber. Criado para ser eterno. Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que ele existisse somente por um dia. O homem foi feito para imortalidade. Essa vida não é tudo que temos. A vida é apenas um ensaio geral antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Esse mundo é um lugar de preparação, a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo. A volta de aquecimento antes do início da corrida. Essa vida é uma preparação para a próxima. Bom dia, Ivanilda. Ou seja, se a gente está aqui para ser preparado para a eternidade, isso aqui não é um fim em si mesmo, isso aqui que a gente está vivendo. Isso aqui não é a dimensão onde tudo vai dar certo, onde a gente vai desfrutar da abundância de Deus para nossa vida. Bom dia, Isa. A gente está aqui para ser preparado para a eternidade, ou seja, aqui tudo vai acontecer do nosso jeito, ou tudo vai acontecer como a gente precisa para que a gente seja devidamente preparado. Uma pessoa que tem todos os desejos realizados, ela não vai ficar preparada para contornar obstáculos, ela não vai desenvolver força, né? Força se desenvolve por esforço. Então nós estamos aqui para ser preparados para a eternidade. Então qual que é a postura mais saudável que a gente pode ter diante da vida? À luz disso, dessa compreensão, bom dia Leia, Isa, Li. Qual que é a nossa melhor postura? Se a gente está aqui só para ser preparado para a eternidade, é a postura de aprendiz. É a postura de eu não sei tudo, mas Deus sabe. É a postura de Deus não vai dar o que eu quero, mas Ele vai dar o que eu preciso. Porque nós estamos aqui para ser preparados para a eternidade. Nós viemos aqui para a gente se desenvolver. E quando a gente entende isso, o nosso olhar para as experiências fica completamente diferente. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. O seu tempo aqui é apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou segundo sua imagem para viver eternamente. Embora saibamos que com o tempo todos morreremos, a morte sempre parece anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Então, muitas vezes a gente sofre na vida, a gente tem dificuldade de lidar com as experiências, com aquilo que acontece, por quê? Porque a gente está o tempo todo na expectativa de que tudo vai durar para sempre. Então algo de ruim me acontece e eu sofro e eu quero desesperadamente fazer algo a respeito. Por quê? Porque eu ajo como se aquilo fosse durar para sempre.
É ou não é? Muitas vezes aqui, no atendimento individual, o meu trabalho é falar para uma pessoa quando ela está vivendo um vale, quando ela está vivendo um deserto, isso vai passar. Isso não é para sempre. Então a gente não precisa se desesperar, porque absolutamente tudo na vida é transitório. Nós somos eternos, mas tudo é transitório. E muitas vezes a gente inverte essa concepção, como se todas as nossas experiências fossem eternas. Então aquilo que é ruim, em vez de eu aprender algo com aquilo, em vez de eu ser amorosa comigo enquanto eu atravesso, eu fico desesperada como se aquilo fosse durar para sempre. E quando algo de muito bom me acontece, ao contrário, mas de forma parecida. Às vezes eu não aproveito tanto assim, porque eu tô dando aquilo como garantido. Como se aquilo fosse durar para sempre e eu pudesse até adiar, né, de usufruir daquilo, de aproveitar daquilo, e também não aproveito. E aí quando a vida tira aquilo de mim, em vez de eu tratar, bom dia Vivi, bom dia Andréia, aí a vida tira algo de mim, em vez de eu tratar aquilo como algo esperado, porque tudo é temporário, inclusive a nossa vida, a gente faz o que muitas vezes? A gente se rebela. Como se em algum momento tivesse sido prometido pra gente que aquilo que a gente está vivendo fosse ser eterno. Então nós temos muita dificuldade de lidar com encerramentos de ciclos e de viver e desfrutar do que o momento presente nos traz. Fica muito mais leve a nossa vida quando a gente se lembra disso, que tudo é temporário, que a Tainá, espiritualmente falando, é eterna. Mas essa experiência de vida aqui, material, nessas circunstâncias, isso é temporário. O que acontece de ruim com a Tainá é temporário, logo a Tainá não precisa se desesperar. E o que acontece de bom com a Tainá também é temporário. Logo, convém que a Tainá aproveite, porque depois isso vai passar também. E se a Tainá não aproveitar, a Tainá vai ficar ressentida com a vida se algo for tirado dela. Leva essa consciência para a tua vida, leva essa consciência para a tua semana. Um dia o nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo. Mas não será o fim. O corpo terreno é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama o corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao nosso futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno, plenitude ou sofrimento. O seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se você aprender a amar Jesus e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você poderá passar a eternidade separado de Deus. E nós nos separamos de Deus quando a gente não confia na vida, quando a gente não flui com a vida. C.S. Lewis disse: existem apenas dois tipos de pessoas: as que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão que suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele nesse mundo. Ou seja, eu quero tudo do meu jeito. Eu não confio nos propósitos de Deus. Eu confio nos meus. Eu esqueço que eu sou muito pequenininha diante de Deus que é eterno,
que eu sou muito jovem, praticamente uma criança, um bebezinho, e que Deus é meu Criador, Deus é meu Pai. Então eu me afasto dele, eu me ressinto com ele quando eu brigo com a vida, quando eu acho que algo que está acontecendo não podia ter acontecido, quando eu acho que eu sei mais do que ele, o que deveria acontecer. E aí é quando eu peso a vida para mim, porque eu acho que tudo que me acontece depende só de mim, é só mérito meu, é só consequência daquilo que eu fiz, daquilo que eu deixei de fazer, daquilo que eu mereço ou não. Em vez de entender e buscar um propósito maior, em vez de às vezes confiar naquilo que talvez eu não consiga compreender, talvez não por enquanto. Quando você compreender plenamente que na vida há muito mais do que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente, passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes e indignos da sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão te parecer insignificantes. Tudo na nossa vida é relativo. Tudo é relativo. Então, quantas vezes a gente não se pega sofrendo por algo, julgando aquilo inaceitável, absurdo talvez, e aí daqui a pouco a gente olha para o lado e vê alguém com um desafio muito maior que o nosso, e aquilo que estava incomodando de repente perde a importância. Quem já sentiu isso aqui? Quem sente isso de vez em quando? A gente pode usar isso, eu uso isso. Então eu sempre penso nas coisas básicas, nas bênçãos básicas que eu tenho na minha vida, e eu me lembro que nem todo mundo tem. Nem todo mundo tem acesso à energia elétrica, à internet, nem todo mundo tem um celular, nem todo mundo tem saúde, nem todo mundo tem disposição, tem vida, né? Tem pessoas que estão lutando pela vida nesse momento, tem pessoas que estão se despedindo da vida nesse momento. Então, tem pessoas que queriam muito ter aquele básico que às vezes a gente não está nem enxergando e nem valorizando. E será que eu estou olhando para isso? Você que está me ouvindo, você tem olhado para isso? Você tem valorizado isso? Ou qualquer problema te tira do eixo e faz você já se sentir como uma pessoa que não tem nada, como uma pessoa que talvez está esquecida de Deus, afastada de Deus? Como é que está isso dentro de você? E quando você se lembra que a vida não é só o aqui e agora, que você é uma pessoa que você já tem uma história, que você já passou por muitos desafios e sobreviveu a todos eles, senão você não estaria aqui. Você se lembra disso diante de um novo desafio? Você se lembra que esse desafio que você está vivendo não é o primeiro? E que os outros que você passou, você sobreviveu? Muitos que talvez você tenha até duvidado? Você lembra disso? Ou cada desafio você sofre como se fosse a primeira vez que você está sendo desafiado pela vida? Quem tem sido você diante dos desafios? Você tem lembrado que a vida não é só isso aqui? Ou chega na hora e você esquece completamente e aquele desafio te consome? À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade e os seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, com os modismos e valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes,
mas agora as considero sem valor algum, por causa do que Cristo fez. E como é que a gente sabe o que a gente está valorizando na vida? O que a gente mais está valorizando na vida é o que a gente mais está dando atenção. É o que mais está ocupando a nossa mente, está ocupando o nosso tempo, a nossa energia. E olha para você agora. O que mais está me ocupando nesse momento? Na última semana, talvez. São coisas realmente importantes quando eu penso no que eu quero, no que eu mais prezo na vida. Essas preocupações, elas estão no topo da lista? Aquilo que está te ocupando nesse momento? Ou não? Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a essa vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria que se preocupar com as consequências das suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo. Mas, e isso faz toda a diferença, a morte não é o fim. Ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo o que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio de curto prazo. Então, aquilo que eu falei no começo da live, né? Eu penso que aquilo que eu estou vivendo agora é tudo, vai durar para sempre. Eu enfrento um problema, eu encaro aquele problema como se ele fosse durar para sempre. Eu tenho algo de bom na minha vida, eu encaro aquilo como se fosse durar para sempre. Ou eu tô com uma vontade no momento, aquela vontade daqui a 20 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana, não tem importância nenhuma, mas eu cedo aquilo. E às vezes é um vício, às vezes é uma compulsão, às vezes é um comportamento que me faz mal, mas eu penso só no momento. Eu não penso nas consequências que eu vou ter, nos prejuízos que eu vou ter por aquilo. O quanto que eu tenho olhado para isso, para as consequências das minhas escolhas. E o que eu tenho colhido? O que eu tenho colhido com as escolhas que eu tenho feito? Para tirar o máximo proveito da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo que você não vê sob a superfície. E como seria uma eternidade sem Deus? Ou, aliás, com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e a grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Então, eu tenho me apropriado disso? Eu tenho me lembrado que o meu verdadeiro lar não é aqui, mas que aqui está me preparando para quando eu acessar o meu verdadeiro lar? Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que nesse exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu, seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor e sofrimento, recompensados por nossa fidelidade nesse mundo e designados para um trabalho que apreciaremos realizar. Então, quantas vezes você não tem que se despedir de uma pessoa que se foi desse plano
talvez desesperado, talvez desolado pela perspectiva de nunca mais encontrar com essa pessoa. O quanto que você tem tido fé e repousado na fé de que ela foi para o nosso verdadeiro lar e que você também vai para esse verdadeiro lar. O nosso verdadeiro lar. Nós não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa. Não, desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, o quanto que você é capaz de dizer para si mesmo: essa pessoa já foi, ou até para uma experiência que acabou, né? Isso aqui já passou, mas o meu verdadeiro lar não é aqui. E na hora que eu estiver pronto, eu vou. Por enquanto, eu fico. C.S. Lewis expressa o conceito de eternidade na última página das Crônicas de Nárnia, uma série de histórias que formam uma coletânea. Para nós, esse é o fim de todas as histórias. Para eles, porém, esse foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Olha só, o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Quantas vezes na vida a gente atrasa ou se priva de viver um capítulo muito melhor na nossa vida porque a gente não aceita o fim do capítulo anterior? A gente não quer deixar ir, a gente se ressente, a gente quer explicação, a gente quer esticar algo que já deu, que já cumpriu a sua função na nossa vida, sem entender que o capítulo seguinte tem algo melhor para nós, que se algo está acabando é porque é a hora de viver um novo capítulo. Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais que a oportunidade de toda uma vida. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de uma vida. A Bíblia diz: o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade costuma ser nos enterros. E mesmo nessas ocasiões são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo, superficiais e com base na ignorância, né? Esses pensamentos de nunca mais vou ver, de por que isso aconteceu. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para o que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim: Tainá, e assim, todo o meu trabalho é com base nisso. Eu estou vivendo a vida que eu queria estar vivendo, a vida que Deus quer para mim. Eu estou vivendo a vida que eu nasci para viver, porque a vida aqui na Terra não vai durar para sempre.
Só que às vezes a gente não olha para o que é importante para nós porque a gente está julgando que vai ter esse tempo, eternamente a gente vai ter esse tempo de fazer essa análise, né? E essa amiga veio comentar que ela perdeu um amigo de forma muito súbita, uma pessoa muito jovem. Eu também já passei por isso na pandemia. E ela falou assim: Tainá, eu fiquei em choque, porque eu nunca tinha parado para pensar que na nossa idade isso pode acontecer. Na verdade, isso pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, né? Só que como a gente nunca pensa nisso, porque a gente pensa na morte, em vez de como algo inevitável, a gente costuma pensar na morte como uma injustiça. É ou não é? Então a gente nunca dá a morte como algo possível. E a gente não vive como se a vida fosse acabar em algum momento. Muitas vezes. E aí muitas vezes a dificuldade de aceitar o fim de um ciclo, o fim da vida de alguém que a gente ama, é justamente a gente não ter aproveitado aquilo, porque a gente diz para si mesmo que não sabia que isso estava para acontecer. Mas na verdade a gente sabia. Então vale aquela velha história, aquele velho clichê de eu tô amando como eu gostaria, eu tô fazendo a diferença como eu gostaria, eu tô desfrutando como eu gostaria, eu tô dando mais importância pro que é importante de verdade para mim ou não, ou eu tô distraído em trivialidades. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida aqui é uma preparação para o que vem a seguir. Se você mantém um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento do seu tempo nesse mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim da sua vida, é o nascimento da sua vida eterna. A Bíblia diz: esse mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Em comparação com a eternidade, o nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras dessa vida definem o destino do que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno, no céu. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro dia do resto da sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último. Matthew Henry, no seu comentário da Bíblia, diz: é necessário que o assunto de cada dia seja se preparar para o nosso último dia. Se essa semana fosse a sua última semana por esse plano, o que você faria? O que você faria diferente? O que talvez você deixaria de fazer? Se você já perdeu alguém, do que você mais sente falta dessa pessoa? Em relação àquelas pessoas que estão aqui do seu lado, você tem praticado esse aprendizado? A maioria das pessoas que perde alguém sente falta dos pequenos momentos no dia a dia. Então você tem aproveitado os pequenos momentos no dia a dia com as pessoas que você ama? Lembrando que tudo isso aqui é temporário, que a nossa alma é eterna, mas enquanto estamos aqui é temporário? Tá fazendo sentido, gente? Pra gente refletir sobre isso, eu trouxe aqui uma reportagem que é sobre um livro, uma pesquisa que virou um livro de uma enfermeira de cuidados paliativos, né? Ela trabalhou a vida inteira com pessoas que estão nos seus últimos dias. E ela escreveu uma obra sobre os principais arrependimentos que as pessoas têm no final das suas vidas. O primeiro arrependimento: eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo.
e não a vida que os outros esperavam de mim. Então, vai chegar no final da nossa vida e a gente vai prestar contas não para quem tem expectativa sobre nós. Nós vamos prestar contas para nossa consciência, para o quanto a gente se honrou. E a gente é filho de Deus. E a gente veio aqui também para desfrutar da vida, né? Para aprender, para ser moldado, para se fortalecer, para crescer, mas também para desfrutar, também para fazer escolhas, também para trazer um pouquinho do céu sobre a terra, também para se abrir para novas possibilidades, também para romper com as nossas limitações. Mas às vezes a gente se conforma pela vida, como já aconteceu comigo. E esse é o arrependimento número 1. O segundo arrependimento, gostaria de não ter trabalhado tanto. Esse arrependimento aqui, as pessoas sentem falta de ter passado mais tempo em família, naquele pequeno núcleo familiar que normalmente são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? E perceba que 80% da preocupação da maioria das pessoas é sempre ligada a trabalho, dinheiro, reputação, status. Pessoas adoecem, pessoas se divorciam, pessoas se suicidam por causa de dinheiro. E você vai ver que nos 5 maiores arrependimentos não tem nenhum ligado a isso. Pelo contrário, né? As pessoas gostariam de ter trabalhado menos. Como que isso chega para você nessa segunda-feira? Terceiro arrependimento, gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Quantos relacionamentos ficam só no campo da adivinhação, da suposição, e questões não são esclarecidas e às vezes as pessoas se afastam porque acham que, ai meu Deus, mas aquela pessoa tá estranha comigo, ou eu fiz alguma coisa pra ela e fiquei com vergonha e eu nunca esclareci, talvez nunca pedi desculpa, talvez nunca falei pra uma pessoa o quanto ela é importante pra mim, o quanto ela me ajudou. E aí no final da vida isso vai me ocorrer. Quarto arrependimento, gostaria de ter mantido contato com meus amigos. Por quê? Porque muitas pessoas se sentem solitárias no final da vida, porque não cultivaram relacionamentos. E quinto arrependimento, gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Olha que forte isso. Você está se permitindo ser mais feliz? Ou você está permitindo que pequenos problemas roubem a sua luz? Que comentários externos alheios roubem a sua luz? Está dando poder demais para isso? Como que está isso dentro de você? Está deixando que uma questão temporária fique remoendo, né? Fique se prolongando dentro de você? Como é que tá isso? Fez sentido, gente? O que é temporário? As circunstâncias da vida, as experiências são temporárias. Nós, em espírito, somos eternos. Mas nós vivemos aqui numa experiência temporária feita de capítulos e páginas temporárias. Então, pra gente finalizar hoje, eu quero convidar quem puder fechar os olhos. Quem não puder, respira fundo junto comigo. Silencia um pouco o mundo. Se dá 2 minutos aqui para não se preocupar com nada. Só respira. Puxa o ar bem profundo. Solta devagar. E ouça. Existe um lugar em ti onde todo esse mundo foi esquecido, onde nenhuma memória de pecado e nenhuma ilusão ainda paira.
Existe um lugar em ti que o tempo deixou, no qual os ecos da eternidade são ouvidos. Existe um lugar de descanso tão quieto que nenhum som, a não ser um hino do céu, se eleva para alegrar Deus Pai e Deus Filho. Onde ambos habitam, eles são lembrados. Onde eles estão, está o céu e a paz. Não penses que és capaz de mudar a sua morada, pois a tua identidade habita neles, e onde eles estão, tu tens que estar para sempre. A imutabilidade do céu está em ti, tão profundamente interiorizada que tudo nesse mundo apenas passa ao largo, despercebido e sem ser visto. A infinidade serena da paz sem fim te cerca gentilmente em seu abraço suave, tão forte e quieta, tão tranquila no poder do seu Criador, que nada é capaz de invadir o sagrado Filho de Deus no seu interior. Aqui está o papel que o Espírito Santo dá a ti, que esperas pelo Filho de Deus e queres contemplá-lo desperto e alegrar-te. Quão perto você está desse lugar dentro de você, da sua essência eterna e imutável. E a partir dessa conexão, o que muda? O que fica mais importante? O que perde a importância? O tema para a reflexão de hoje é: há muito mais na vida do que o aqui e agora. O versículo é: esse mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. E a pergunta para meditar hoje é: já que eu fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje eu devo parar de fazer? E qual é a única coisa que eu devo começar a fazer? Quais são essas duas coisas para você? Fez sentido, gente? Alguém tem um comentário, tem uma dúvida? Dá um tempinho aí para vocês. Bom, então, gente, se fez sentido para vocês, vou postar essa live. Estamos encerrando esse ciclo, né, do livro Uma Vida com Propósitos. Essa live, na verdade, é uma repetição, porque o dia que eu fiz ela, foi a única que eu não consegui deixar gravada. Agora ela vai ficar gravada. Vocês podem enviar essas lives para outras pessoas. Toda a série está salva no meu perfil. Foi uma experiência muito especial, muito profunda, que abriu muitas portas dentro de mim, ter compartilhado esse livro aqui. E nesse momento eu vou pausar as lives de manhã, em outro momento eu volto e eu vou conversando com vocês. Mas muito obrigada por estarem aqui comigo
E não esqueçam de interagir depois no feed. Desejo uma ótima, abençoada semana. Nessa semana, se lembrem disso, se lembrem que em espírito todos nós somos perfeitos, somos plenos, somos íntegros. Tudo aquilo que a gente está vivendo hoje vai passar, então o que é bom convém aproveitar. O que é ruim convém a gente não se desesperar, porque vai passar também, né? É bom colocar as coisas em seu devido lugar para que a gente tenha mais paz na vida. A gente perde a paz quando a gente desorganiza a ordem das coisas. Obrigada, Vivi. Então um beijo para vocês e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.